catarata e implante de lentes intraoculares. Uhum. Muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Charles. Eu tive até a oportunidade de ser o presidente da Liga Brasileira de Catarata de 2020 e 2022. Eu vou mencionar isso, É, gente. Rapidamente eu vou apresentar o Dr. Bruno. Se eu tiver errado, Bruno, você me corrige, tá? tá ótimo. O Bruno ele fez graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí o Bruno veio para São Paulo, fez a residência dele na Escola Paulista de Medicina. Depois ele fez um fellow de córnea e cirurgia refrativa. Aí o Bruno acho que foi para os Estados Unidos. Você que defendeu o doutorado aqui, ou você foi para os Estados Unidos Eu, antes, Bruno? eu fui antes, mas defendi na Escola Paulista, 2010. O Bruno ficou em Chicago um tempo, depois ele voltou, defendeu o doutorado dele na Escola Paulista, e eu acho que você foi para Harvard, ficou um tempinho lá também, não é isso, Fiz um Bruno? pós-doc lá também. O Bruno fez um. Vocês perceberam, gente, como nós temos assim a grata satisfação de ter gente super boa e competente e gentil a ponto de aceitar o nosso convite. Finalmente, o Bruno voltou para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, onde ele exerce a oftalmologia com excelência, principalmente no segmento anterior. E o Bruno, em 2020, 2022, ele foi presidente da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. É isso aí, Bruno? Perfeito, meu amigo. Bruno, olha só, nós temos uma comunidade mista. Nós temos colegas médicos, não oftalmologistas, temos colegas oftalmologistas e a gente tem uma comunidade de pessoas leigas. E a nossa intenção é trazer esclarecimento, Uhum. informação com embasamento científico, misturado com bastante experiência, Uhum. para a gente trazer essas informações de qualidade. E a gente vai bater um papo super legal de um assunto que você ama, que a gente sabe que você domina, Uhum. e que a gente quer você divida o seu conhecimento conosco. Bruno, aquela Uma pergunta alegria. básica, tá bom? Eu queria que você inicialmente falasse um pouquinho rapidinho o seguinte: aquela anatomia básica, fisiologia bem básica, principalmente do que é o cristalino. Depois a gente continua nosso bate-papo. Muito bom, gente. Muito obrigado pelo convite, Charles. É uma alegria estar aqui entre amigos e a informação, acho que ela tem que ser sempre compartilhada. Isso. O cristalino é uma estrutura intraocular, ela fica dentro do olho, né? Isso, perfeitamente. O nosso olho é um sistema óptico de duas lentes em paralelo. A gente tem a córnea por fora e o cristalino lá dentro. O cristalino tem várias funções. Ele separa o olho em duas cavidades. Ali dentro a gente tem o vítreo, que é um gel. Na parte da frente a gente tem o humor aquoso, que é o líquido que é produzido constantemente. O cristalino é uma lente, ele também tem grau, é importante para focalizar os objetos na retina. E ele também é um grande filtro dos espectros nocivos da luz, seja radiação ultravioleta, enfim, tudo isso. Então, ele tem várias funções para o nosso olho, sistema visual. Isso, bom. E o que é catarata, Bruno? Vamos lá. A gente sempre aprendeu e se colocar antigamente, nas definições antigas, catarata sempre foi definida como a opacidade do cristalino, a perda da transparência. Isso mudou. A Academia Americana, no último guideline dela, ela já... Isso, essa aí é a catarata clássica que a gente vê, enfim, nos pacientes mais idosos. Isso. Mas a Academia Americana, ela mudou a definição. Ela agora define catarata como uma degradação da qualidade óptica do cristalino. Ou seja, a gente pode ter uma perda da qualidade visual mesmo em graus mais sutis, de menos opacidade. Isso o cristalino ele vai ficando opaco, perdendo a transparência de várias formas, como se fosse um plástico perdendo a transparência. A gente vai ter uma produção contínua de proteínas, ele vai mudando o formato dele, por isso que muda o grau também ao longo da vida, nosso grau de óculos, porque em determinado momento está muito grande, ele muda o grau. E as proteínas que ele tem, elas são desnaturadas, elas perdem a orientação. Então, quando a luz passa por ele, ela sofre desvio, a gente perde qualidade da visão. Por isso que a gente nota benefício visual em pacientes que até no exame clínico a gente vê, não tem toda aquela opacidade, mas ele se queixa da qualidade da visão. A perda da qualidade da visão, depois na melhor idade, na terceira idade, é por conta de alteração no cristalino. Bruno, excelente. Eu acho que a gente vai nessa toada daqui para frente. Mas você reparou, não sei se você já, acho que você já deve ter se reparado também com a seguinte questão. É muito comum na prática oftalmológica do dia a dia o paciente confundir a catarata com aquela pelinha no olho. Ah, doutor, a catarata é pelinha no olho.
Catarata e pelinha no olho tem alguma coisa a ver, Bruno? Não tem nada a ver. Nada a ver. Essa pelinha no olho que a gente chama é o pterígio, né? Pterígio, Fica isso, aquela aqui, né? pelinha, isso, que fica por fora do olho. O pterígio é uma Isso. reação da conjuntiva, a membrana que recobre o olho, a Ah, fatores cronicamente irritativos, principalmente exposição prolongada à radiação ultravioleta ao longo da vida. Por isso que é mais tá, comum a gente ver isso nas pessoas que moram no litoral, em tá. pescadores, surfistas, enfim, pessoas que ficam muito expostas à radiação ultravioleta da luz do sol. Então, o pterígio ele vem por fora e a catarata é lá dentro, não tem nada a ver com o pterígio. Eles podem coexistir, é isso. Isso. Eles podem coexistir, tem o pterígio na frente e a catarata atrás, mas são entidades e patologias completamente distintas. Bruno, vamos falar a respeito das queixas mais comuns de catarata, porque curiosamente, não, desculpa, melhor, seguindo uma orientação, vamos falar sobre as causas de catarata. Você já mencionou algumas coisas e eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais, porque às vezes as pessoas têm dificuldades. É o seguinte: será se a alimentação influencia, por exemplo, no aparecimento da catarata? Será se é a causa genética? Será se é o envelhecimento? Traz um pouquinho mais de luz para esse tema com relação às principais causas de catarata. Vamos lá, a principal causa de catarata é o aumento da longevidade, né? A Ok, idade. A gente vai ter isso mais frequentemente a partir de 60 anos, 70 anos de idade. ok, Alguns fatores ao longo da vida aumentam o risco de ter isso de forma precoce. ok. Uso de determinadas medicações, Tá, submissão a traumas oculares ou extremos, choque elétrico, ok. enfim, existem casos de pessoas genéticas, familiares, existem famílias que têm catarata mais precocemente. Tá, Existe uma associação também, uma maior exposição à radiação ultravioleta ao longo da vida e uma catarata mais precoce. Existe tá, associação com doenças inflamatórias, doenças do colágeno, diabetes também, e a gente tem uma catarata um pouco mais precoce. ok. A alimentação, esse é um tema meio que digamos, Controverso. controverso, porque não Isso. tem nenhuma dieta que seja comprovadamente benéfica para isso. Agora, um detalhe interessante. A gente na Unifesp tinha um ambulatório só de pacientes centenários. Sim. E esses pacientes centenários, alguns não tinham operado catarata ainda. E tinham lá Tá. pessoas que fumavam, que eram diabetes, enfim. Mas essas pessoas têm algum sistema antioxidativo tão bom nelas mesmas, que leva à longevidade, a passo dos 100 anos de idade, que até esse processo de catarata fica mais lento. E isso é Tá. uma coisa que a gente tem que investigar e Uhum. no futuro, de repente, proporcionar para as pessoas. Mas hoje, o que a gente tem é o tratamento da catarata, enfim. Mas dieta que a gente saiba hoje não tem nada que comprovadamente vai diminuir essa chance. Uma outra pergunta muito frequente, Bruno, é se a catarata ela acomete aos dois olhos ao mesmo tempo ou ela só pode acometer um único olho. Como é que você lida com isso? Olha, em geral é bilateral, mas pode ser bem assimétrico. Pode ser Pode bem ser. assimétrico. Então, às vezes, Tá. um olho está bem pior do que o outro, o olho tem. Pode ser unilateral, às vezes quando associado a trauma ou medicação. O mais comum é ter os dois olhos e é comum ser assimétrico. Em geral, as pessoas têm assim, esse meu olho aqui está muito pior do que o outro. Quando a Isso. gente faz a cirurgia de um outro, desse olho que estava ruim, nossa, esse olho aqui piorou tanto. Na verdade, é a comparação, né? A gente sempre Isso. compara o que é melhor. Aí ela vê que o que ela achava que estava bom, está ruim, que compara agora com o olho que está melhor. Então, é muito variável, mas em geral é bilateral, mas pode ser bem assimétrico. Bem assimétrico. Vamos falar um pouquinho sobre sintomatologia, Bruno, porque é interessante. Alguns pacientes dizem: doutor, engraçado, o senhor está dizendo que eu estou com catarata, a minha visão realmente está embaçada, mas curiosamente eu percebi que a minha visão para perto melhorou. Bruno, quais são os principais sinais e sintomas da presença de catarata? Excelente pergunta, até porque a gente hoje tem mais embasamento para indicar cirurgia mais precocemente. Recentemente saíram muitos artigos associando baixa visão a uma progressão mais acelerada das doenças neurodegenerativas, Alzheimer, demência. Então, a gente tende a indicar cirurgia mais precocemente, para que a nossa visão é como a gente mais se comunica com o ambiente, né? Então, se a gente diminui a nossa comunicação com o ambiente, a gente se fecha naquela caixa, a chance de ter doença neurodegenerativa é maior. Então, em geral, os sintomas de catarata são halos ao redor das luzes de noite, à noite, dificuldade em distinguir cores, às vezes é difícil distinguir as cores, visão turva, embaçada, não conseguir ler ou fazer tarefas de visuais com pouca luz, precisa de muita luz para Tá. enxergar. Algumas vezes
A luz, quando passa por um meio que não é transparente, ela muda a velocidade. Então, a catarata ela pode induzir miopia. Então, a miopia dá para a pessoa essa melhor visão de perto. Ela começa a ver, os americanos chamam de second sight, segunda visão. Essa miopia secundária à catarata, de certa forma, é comum. Mas a mesma visão de perto que ela consegue ver é de uma qualidade inferior à que ela teria se tivesse a catarata operada e com correção. Joia, perfeito. Então, de uma maneira geral, é aquela visão mais embaçada, aquele esfumaçamento, e além desses detalhes que você chamou a atenção. Bruno, uma pergunta muito frequente, tá? Você já tocou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria que a gente reforçasse. Qual o momento que a gente tem que fazer a cirurgia de catarata? Porque no passado tinha aquela história da catarata precisar amadurecer. Isso geralmente acontecia quando o indivíduo estava numa fase um pouco mais avançada da vida. E as cirurgias de catarata no passado eram cirurgias mais traumáticas, as incisões eram muito grandes, as lentes não se dobravam. Eu queria que você reforçasse um pouquinho mais essa questão e dissesse como é que você compartilha qual o momento adequado da gente fazer a cirurgia de catarata? Excelente pergunta. De uma maneira geral, a gente fala o seguinte: a cirurgia de catarata está indicada quando a visão que a pessoa tem já impacta nas atividades do cotidiano dela, já impacta a qualidade de vida ou limita alguma atividade que ela faz. Então, aquela paciente que não sai mais de noite, que eu já não me sinto seguro, já não consigo enxergar uma coisa ou outra. A gente não deve esperar a catarata ficar muito dura. Quanto mais avançada a cirurgia, a catarata, mais complexa a cirurgia, mais difícil, maior o risco de uma complicação. A cirurgia de catarata ela é feita com grande segurança, e a gente tem hoje tecnologias de lente intraocular que consegue dar uma qualidade de visão fantástica, inclusive até liberar o uso de óculos. Então, quando a gente nota a catarata, já tem impacto na qualidade de vida, ou a pessoa tem uma motivação grande a não usar óculos, ela pode ser realizada. Então, não precisa mais a gente esperar o paciente estar com a idade avançada para fazer a cirurgia de catarata. Pelo contrário, a gente indica mais cedo para até melhorar a qualidade de vida e diminuir a chance de desenvolver uma doença neurodegenerativa. Então, a gente tem catarata e indica. Joia, perfeito. Bruno, uma pergunta recorrente. Doutor, tem algum colírio que eu possa utilizar que vai diminuir a velocidade de progressão da doença, que de repente vai fazer com que eu enxergue melhor? Tem algum tratamento clínico para catarata, Bruno? Tem, Charles. Não Existiam tem. no mercado alguns colírios que eram vendidos de propósito, mas fizeram milhões de trabalhos e pesquisas sérias e não tem nenhuma relação. A velocidade de progressão de catarata é individual, a gente não consegue prever. Então, mas não existe nenhum tratamento clínico até hoje para isso. Então, o tratamento é eminentemente cirúrgico? Isso, é microcirurgia, anestesia local, um procedimento de certa forma rápido, a pessoa vai para casa no mesmo dia, enfim, já começa a voltar aos afazeres dele de maneira acelerada. Vamos falar daqui a pouquinho, um tiquinho só. Bruno, na tua rotina, então o paciente chega, doutor, estou com dificuldade para enxergar, você faz seu exame de rotina, e aí você detecta que ele realmente tem algum grau de opacidade do cristalino que está comprometendo a qualidade de vida dele. Rotina de exames pré-operatórios, Bruno, porque tem gente que diz, doutor, a cirurgia é com anestesia geral, ou é com sedação, por que eu tenho que fazer exames de sangue, eletro, e quais são os exames que eu faço para saber que tipo de lente que eu vou implantar no meu olho? Excelente pergunta. Em geral, eu peço exames de sangue que o anestesista, a equipe de anestesista, ela me orienta, né? A gente tem o padrão, o pedido de eletrocardiograma e o período de avaliação clínica. Eventualmente, se o paciente tem alguma outra doença mais grave ou não, vai fazer algum outro exame específico. Mas o cirúrgico, ele é um padrão da medicina brasileira. Lá fora, muitos lugares não fazem isso. Faz a cirurgia de catarata sem essa avaliação sistêmica. Aqui no Brasil, a gente é um procedimento com anestesista assistindo a cirurgia, né? Fazendo a sedação e tomando conta. O anestesista é o clínico da cirurgia, ele fica ali prestando atenção no paciente. Então a gente tem que fazer no cirúrgico e isso virou um padrão, praticamente. Exames oculares importantes, a gente faz várias medidas anatômicas do olho. A gente faz uma coisa chamada de biometria, que mede o tamanho do olho, a distância entre a córnea e o cristalino, a curvatura da córnea. A gente faz a topografia, que é a medida da curvatura anterior da córnea. A gente faz a gente faz uma chamada de microscopia especular, que é para avaliar a parte interna da córnea, que é a camada
E a gente tem uma camada interna que ela é responsável pela manutenção da transparência da córnea. É a membrana, é a camada mais nobre da córnea. A gente faz exame para ver isso. A gente examina o fundo do olho através de mapeamento de retina, ou ultrassom, ou OCT de mácula também, quando possível fazer. Enfim, são feitos vários exames complementares locais para que a gente dê para o paciente um prognóstico e faça toda a programação cirúrgica. Então, a biometria vai dizer o grau da lente que a gente vai usar, a topografia vai dizer se a gente tem que corrigir o astigmatismo ou não, onde vai fazer a incisão, a microscopia especular vai ser se tem que usar algum insumo especial durante a cirurgia, enfim. Cada exame tem uma finalidade específica para que a gente possa planejar a cirurgia com segurança e garantir o resultado que o paciente fique satisfeito, né? Bruno, vamos caminhar um tiquinho. O assunto é tão interessante. Me veio aqui uma pergunta também da audiência. Doutor Bruno, apenas pessoas idosas têm cataratas? Não. Ou também jovens podem ter cataratas ou até mesmo recém-nascidos? Isso, a gente tem catarata congênita, neném que nasce com catarata, por vários motivos, genético, alguma infecção durante a gestação, toxoplasmose, cólica de catarata, enfim, existem partes genéticas importantes. Então, catarata congênita existe. Catarata na infância é raro, mas pode existir, pós-trauma principalmente, e nos pacientes mais jovens também, uso de medicação, alguma doença sistêmica, enfim, são mais raros, mas pode acontecer. Bruno, a gente vai entrar agora numa fase assim mais interessante. Chegou o dia da cirurgia, tá bom? Não, desculpa, antes, um pouquinho antes. Então, o paciente fez os exames de rotina, fez os exames pré-operatórios, fez a avaliação pré-anestésica. Agora vamos discutir aquela questão das lentes. A gente sabe, para facilitar o entendimento na nossa comunidade leiga, digamos que a gente tem lentes com 3 tipos de focos. Monofocal para enxergar bem de longe, os bifocais, foquinho estendido, e os trifocais, para facilitar o entendimento. Quais são os critérios que a gente utiliza para indicar para longe, para média distância e para perto? No fundo, a gente queria que o paciente enxergasse bem os 3 focos, mas nem sempre é possível. E uma outra discussão, Bruno, que é um dilema, é aquela questão da lente nacional e da lente importada, se realmente é diferente ou não, e qual o critério que a gente utiliza, então, para utilizar. Se a lente é monofocal, bifocal, trifocal, e se é nacional, se é importada. Vamos lá. Em relação à ótica da lente, existem achados no exame ocular que contraindicam uma ou outra. Tá? As lentes com múltiplos focos, seja foco estendido ou trifocal, elas dividem, manipulam a energia luminosa que entra dentro do olho. Então, se de alguma forma a gente tem alguma alteração dentro do olho, isso que vai causar uma baixa de visão, a gente já contraindica elas. Tá? Se o paciente tem alguma doença concomitante, seja retinopatia diabética, degeneração macular, glaucoma, a gente já também não tem resultados bons. Então, a lente para correção da vista cansada, presbiopia, a gente indica quando é um olho totalmente saudável, a não ser para catarata. Então, nesses casos, a gente pode dar essa opção e aí a limitação é financeira. Mas o financeiro é relativo, Charles, porque existem muitos estudos no mundo todo provando que é financeiramente vantajoso para a pessoa deixar de usar óculos. Óculos é caro, né? Além de melhorar a qualidade de vida, você vai economizar com óculos ao longo da vida. Inclusive, na Austrália, isso é interessante. Na Austrália, os planos de saúde lá, eles são obrigados a cobrir a correção óptica da pessoa. Então, correção óptica, seja óculos, de contato que for. Então, lá, se o médico não indica a cirurgia com a lente multifocal, o plano de saúde quer saber o porquê. Porque ele sabe que vai ser mais caro para ele ter que pagar óculos de contato para esse paciente ao longo da vida. Então, eles querem que os pacientes façam cirurgia com a melhor lente para não precisar mais usar óculos. Em relação à lente nacional importada, existe a grande diferença é o material, tá? E a ótica ocular. Então, vamos lá. O material, a gente sempre pensa em chamado biocompatibilidade. Biocompatibilidade se o material ele opacifica, se ele gera reação inflamatória, se ele é deslocado, se ele sai do lugar, se ele pode causar algum tipo de câncer em reação local, tá? A biocompatibilidade dos acrílicos de fora é melhor. A gente tem também a questão da maleabilidade, do quanto a gente consegue colocar. A gente consegue colocar as lentes de melhor qualidade em incisões menores, ou seja, cirurgia menos invasiva, com menos indução de astigmatismo. As máquinas, os equipamentos que são feitos para confeccionar essas lentes lá fora, não só o design, mas também o grau que tem que estar dentro delas, são mais precisos.
Isso Ok, usa lente nacional, ela pode ter uma surpresa de grau que você não planejou e teve, porque, enfim, a máquina é o limite que tem em cada lugar, tá? entendi. Então, a gente tem do material e da Tá. ótica e da qualidade dos acabamentos que podem ter. Excelente, Bruno. Não, perfeito. Eu acho que o raciocínio é esse. A Vitória, que está ao vivo conosco, está dizendo o seguinte: paciente claustrofóbico e com transtorno de ansiedade, consegue fazer cirurgia de catarata com anestesia local ou necessidade de sedação? A sedação é fundamental para qualquer cirurgia que traz conforto ao paciente. Nesse Tá, paciente ansioso, a sedação é fundamental. Não adianta, às vezes, só usar a via oral, tá? Então, tá. isso é uma arte do anestesista. Isso é a mágica do anestesista é saber qual Tá. medicação usar e na dose, enfim, tudo para levar naquele plano onde o paciente fique tranquilo. Agora, isso é muito comum, viu? É muito comum em ansiedade hoje em dia. Sim, Então, o paciente chega nervoso, com a pressão alta, e a isso. sedação consegue equalizar isso, mesmo que a cirurgia fica com segurança. Bruno, uma outra pergunta, assim, que polêmica, né? E aí, a gente opera um olho só ou opera os dois olhos ao mesmo tempo? Aqui no Brasil, a gente ainda prefere operar um olho de cada vez, não no Ok, mesmo dia. Isso é um tá. tabu local, mas existe no mundo um movimento para fazer cirurgia bilateral. Então, cirurgia Ok, bilateral é uma realidade na Europa, tá, na Escandinávia, no Canadá. Isso é a tá. rotina deles fazer no mesmo dia, e é uma questão cultural local. Aqui no Brasil, a gente prefere nas cirurgias eletivas fazer um olho de cada vez. Em Tá. alguns, existem algumas exceções. Catarata congênita ou paciente com doenças severas que precisam de anestesia geral, aí a gente vai submeter o paciente ao risco cirúrgico com anestesia geral uma vez só, aí faz bilateral. Ok. É, paciente que tem alguma doença severa, enfim, a gente às vezes faz bilateral, raramente. Então, quando necessita de cirurgia de anestesia geral, às vezes a gente faz bilateral para que o paciente não seja submetido àquela anestesia geral duas vezes. Joia, perfeito. Bruno, uma outra pergunta muito frequente que gera dúvida por parte da audiência, né? Principalmente a nossa comunidade leiga. Doutor, eu vou fazer a cirurgia de catarata laser, né? Sempre tem aquela discussão se a cirurgia é a laser ou se é a cirurgia de ultrassom. Esclarece essa dúvida para a nossa comunidade, por favor, Bruna. Vamos lá. O padrão no mundo ainda é a cirurgia com ultrassom, a Tá, fagocitomação. O tá, laser ele não substitui o ultrassom. O tá. laser ele faz algumas As etapas de etapas. cirurgia, mas o Perfeito. ultrassom ainda é necessário para fazer a cirurgia. Então, o laser ele consegue cortar, basicamente, hoje. Faz a incisão, faz alguns lugares, mas a gente precisa entrar para remover aquilo ainda é com ultrassom e aspiração. Ou seja, a cirurgia laser é uma cirurgia que tem o laser mais o ultrassom. A cirurgia só Tá. com ultrassom pode ser feita com tanta segurança quanto a cirurgia de laser. No mundo todo, não se tem ainda dados que mostrem a superioridade em relação à eficácia e segurança da cirurgia com laser. Então, o padrão mundial ainda é a facomulsificação com o ultrassom. Tá. Bruno, você comentou que ainda aqui no Brasil a gente faz geralmente a cirurgia de um único lado, né? Isso, quanto tempo, mais ou menos, de um olho para o outro, você, na tua rotina, espera realizar o segundo olho? Eu geralmente espero uma semana, mas tem Tá, gente que faz com menos tempo ou com mais tempo. Eu falo assim, olha, o paciente tem que se sentir seguro para fazer o outro olho, né? tá, Em geral, a gente faz uma cirurgia no olho, a primeira revisão a gente faz nas primeiras 48 horas. Nas ok. primeiras 48 horas o paciente deve ser revisto, a gente vai ver como é que está a visão, como é que está a córnea, incisão, pressão, tudo isso, tá? Tá, Estando tudo bem, tendo o resultado que a gente esperava, pode fazer outra cirurgia. Qualquer outro achado, qualquer insegurança, a gente pode postergar um pouco mais. Mas, em geral, eu faço com uma semana de intervalo. Quando o paciente quer esperar um pouco mais, espera, não tem problema. É uma cirurgia eletiva. Só raramente quem tem uma cirurgia com mais urgência, em casos de glaucoma de ângulo estreito, enfim, algumas particularidades, mas em geral a gente espera uma semana. joia, perfeito. O paciente foi submetido à cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus, um sucesso. Aqui tem alguém perguntando, doutor, rotina de pós-operatório. Quando é que eu posso? As meninas perguntam, doutor, quando é que eu posso usar meu lápis, rímel, sombra, blush? Quando é que os homens e as mulheres perguntam, doutor, computador, celular, tablet, quando é que eu volto para a minha rotina de trabalho, de estudo? Quando é que eu posso dirigir? Bruno, qual a tua rotina de orientação de pós-operatório? Uma cirurgia que deu tudo certo.
Vamos lá. Quando a cirurgia deu tudo certo, cirurgia padrão, uma incisão de 2,2 milímetros, o paciente não pode esfregar o olho, nem Tá. coçar, nem deixar nada sujo cair dentro do olho por mais ou menos umas 3 semanas. Não Uhum. existe nenhuma restrição quanto à atividade visual, isso é um mito. Não existe forçar a visão. Então pode ver o que quiser, televisão, computador, celular, não tem problema. Nenhuma restrição alimentar também. Tem restrição quanto à atividade física, tem que usar o colírio prescrito, tá? Maquiagem, aí é bom esperar um pouquinho maior, né? Mais Tá. tempo, né? A gente tem a incisão, enquanto não tem uma cicatrização da incisão, tudo que é colocado no olho pode entrar e ter acesso ao meio Isso. intraocular, então a gente deve evitar. Então, atividades que possam ter trauma ocular, a gente espera umas 3, 4 semanas, a gente vai monitorando de acordo com o exame clínico. Mas a atividade normal a gente volta muito rápido. Vou fazer musculação. 5 dias depois deixa eu fazer musculação, não tem problema. Eu quero lutar boxe. Aí o pessoal espera umas 5, 6 Mais um semanas. pouquinho. Mas, em geral, maquiagem com 3, 4 semanas já deixa eu usar. Bruno, a gente já está caminhando para o final, mas tem uma pergunta muito interessante que os pacientes dizem, olha, doutor, fez minha cirurgia de um olho, fiz do outro, deu tudo bem, só que tempos depois eu percebi que a minha visão piorou um pouquinho e eu precisei fazer uma limpezinha no olho. A catarata volta, Bruno? O que é essa história de limpezinha nos olhos? Excelente pergunta, né? A catarata não volta. É uma Isso. cirurgia única, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente remove todo o conteúdo cristalino e deixa a cápsula. A lente, Tá, ela fica aqui dentro da cápsula, e a cápsula é que vai prender a lente no lugar. A cápsula posterior, que é essa parte posterior aqui atrás, ela pode sofrer um processo de fibrose e perda de transparência. E aí que a visão tá. dá aquela piorada. A gente faz um laser para abrir a cápsula, limpar, entre aspas, a cápsula onde está fibrosada, para que volte a ter a transparência dos meios. E a pessoa volta e recupera 100% da visão dela. Então não é que a catarata voltou, é que onde a catarata estava apoiada, naquela cápsula que era transparente, sofreu um processo de fibrose e cicatrização e eventualmente necessita fazer essa limpeza. Mas isso também não é em todos os pacientes que a gente precisa fazer, não. Tá, perfeito. Bruno, estamos já quase encerrando e eu acho que tem uma pergunta interessante. Inclusive, você compartilhou a tua experiência. Acho que você passou um tempo aí vendo como é que funciona a realidade da prática oftalmológica, principalmente cirurgia de catarata, acho que na China ou naquela região. E eu te fiz essa pergunta, eu queria que você me desse mais uma vez uma opinião, 1 ou 2 anos atrás. A gente vive hoje no mundo pós-moderno, um mundo digital, linguagem totalmente diferente. Big Data, inteligência artificial, algoritmo, robótica. Bruno, existe aquela possibilidade, então, de, num futuro não muito distante, a gente de repente ter aqui um robô humanoide médico, ter um paciente do outro lado, sendo operado por um robô humanoide? Quando você pensa no futuro, uma visão hipermetrópica, dá pra gente especular o que vai ser o futuro da cirurgia de catarata? Ah, sabe que eu sou um apaixonado pelo que acontece no mundo, né? Então, já fui dar aula e fazer cirurgia no Egito, na Índia, na China, Europa, Estados Unidos, em qualquer lugar. Tá, A inteligência artificial ela vai auxiliar o médico ao longo dos anos, mas o cirurgião vai ser a última etapa disso, porque tá. as máquinas não conseguem ter a adaptação necessária para a cirurgia. Eu digo o seguinte, o olho pulsa como o coração bate, a órbita do paciente é diferente, cada olho é diferente, a exposição é diferente. A gente, como cirurgião, tem que se adaptar àquilo e fazer. A máquina tem dificuldade nisso. A máquina faz muito bem porque naquele ambiente está tudo paradinho, bonitinho. No ambiente de caos, onde tem tudo mexendo, o paciente respira, o paciente tosse, ele mexe, ele com alta, é difícil a máquina fazer. Então, eu acho que pode ser que algum dia, isso vai melhorar com certeza, mas a gente pensar que talvez na minha geração tem um robô fazendo catarata, isso eu não acredito. Tá. Joia. Bruno, eu queria que agora você lançasse mão do teu poder de resumo e resumisse as informações mais importantes desses 30 minutos que a gente bateu um papo sobre cirurgia de catarata. Qual a informação mais importante que a gente precisa deixar para a nossa comunidade? Vamos lá. O nosso olho envelhece como qualquer parte do nosso organismo. Então é importante que você tenha um médico oftalmologista de confiança que vá acompanhar esse processo de envelhecimento. As doenças mais comuns do envelhecimento são glaucoma, catarata e degeneração macular. A gente consegue tratar e quanto mais precoce for o tratamento, melhor é o prognóstico. Então não é para deixar para depois. O médico oftalmologista de confiança, o médico deve ser visto todo dia. Catarata vai cometer praticamente todo mundo que viveu o suficiente.
A gente tem maneiras seguras de tratar isso de maneira precoce, restabelecer a capacidade, a qualidade de vida, livrar dos óculos muitas vezes, enfim, uma cirurgia segura de baixíssimo risco e com pouco tempo de pós-operatório. Joia, perfeito. Bruno, para a gente encerrar de fato, teve alguma pergunta que eu esqueci de fazer que você gostaria de comentar? Olha, Charles, eu acho que não, acho que foi excelente. Eu acho que uma coisa que a gente deveria falar é que existem muitas vezes a coexistência da catarata com outras alterações no olho. Então, catarata junto com glaucoma, catarata junto com problema na córnea, catarata junto com problema na retina. Então, a gente não pode generalizar o tratamento para todo mundo. O tratamento de cada um deve ser personalizado. Cada olho é único, cada pessoa é única. Então, a gente tem que diagnosticar corretamente para propor o tratamento e a gente tem que explicar para o paciente. Faz parte hoje da prática médica a gente envolver o paciente no tratamento, na discussão sobre as opções. Isso é fundamental. Que saiba quais são os objetivos, os limites, enfim. Isso é importantíssimo para mundo estar ciente. Joia, perfeito. Bruno, e se alguém da audiência quisesse passar em consulta contigo, como é que eles se encontram? Ele pode ver o meu perfil no Instagram, tem um link lá para o site do Dr. Alia, enfim, do Grupo Óptico de Trabalho. Então, pelo Instagram, consegue pelo meu perfil ver meus locais de trabalho e contatos também. Bruno, eu queria mais uma vez agradecer a tua gentileza, esse tempo tão rico que você compartilhou conosco, tanta experiência e conhecimento. Ei, Liang, seja bem-vindo, tá? O Liang é um amigo nosso das antigas que está prestigiando esse evento, top demais. Bruno, um abraço forte para você, para tua esposa, que disse, olha, eu vou liberar meu esposo, para os teus filhos também, para a gente estar esse tempo junto. Eu espero que no próximo ano a gente possa estar aqui mais uma vez batendo um papo, conversando, tá bom? Bruno, felicidades, bons negócios, tamo junto, um abraço. Um abraço, tchau. Boa noite para todos, tchau, tchau, obrigado. Obrigado, Bruno. Pessoal, que legal, né, isso? O Dr. Bruno Machado Fontes, apesar de jovem, é uma pessoa bastante experiência, de fácil acesso, com muito conhecimento em cirurgia de catarata, implante de lentes que vão gerar maior qualidade de vida, diminuindo a dependência aos óculos e às lentes de contato. Eu queria que você compartilhasse esse conhecimento, essa live, com embasamento científico, com conhecimento científico, com bastante experiência, para pelo menos 3 pessoas. Vocês estão vendo aqui no canto inferior direito o aviãozinho. Eu não tenho dúvida que vocês devem conhecer alguém que deve ser portador ou deve estar desenvolvendo a catarata. E a gente está se colocando aqui à disposição, caso você precise, entrar em contato conosco, tá bom? Você pode acessar o meu site, drcharlescosta.com.br, pode também pegar o telefone e ligar no 11 997 95 20 25. Ei, Rosalinda, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Nós acabamos de inaugurar nosso novo consultório aqui na Avenida Paulista, número 91, conjunto 309, do lado da estação de metrô Brigadeiro, do Sesc e aqui da Casa das Rosas. Eu gostaria também de lembrar para vocês que toda segunda-feira, às 5 horas da manhã, nós temos um encontro marcado para uma live devocional. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tenham um excelente final de semana, sexta-feira é feriado, e eu queria que vocês compartilhassem um tempo maior com os parentes, com os amigos mais achegados, e descansar um tiquinho, porque a vida não é só trabalho não, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Próxima quarta-feira nós temos um encontro marcado mais uma vez aqui, tanto no Instagram como no YouTube, tá bom? Já compartilhei. Olha só, a Rosalina já compartilhou, que bom. A Rosa é suspeita, né? A Rosa já fez catarata conosco e a Rosa sempre tem estado aqui conosco às quartas-feiras, prestigiando essa nossa comunidade. Ó, faz o C de Charles e vamos enxergar a vida contra os olhos. Tamo junto, muito obrigado, um excelente resto de semana. Tchau, tchau.